Se você se chama Ana, Hanna, Otto ou qualquer outro nome que, quando lido de trás pra frente, nada acontece feijoada, esse vídeo é pra você. Caso contrário, também é pra você, afinal, vamos manter a simetria, né? Palíndromo é uma palavra, frase, texto, número ou, no geral, qualquer sequência de caracteres cuja leitura de trás para frente, da direita para a esquerda, é igual à leitura original, seguindo o nosso padrão ocidental de frente para trás, da esquerda para a direita. Generalizando mais um pouco, é qualquer sequência de elementos com simetria linear, isto é, que é igual ao seu reverso. Por exemplo, ABBA, ABBA, um grupinho musical top. O termo vem do grego palin, que significa para trás ou novamente, e dromos, que significa caminho ou rua, que juntos significam que corre em sentido inverso. Contudo, o termo foi cunhado em inglês no século XVII, sendo os escritores Henry Pichen e Ben Jonson os primeiros a utilizá-lo. Na escrita verbal, os palíndromos podem ser classificados conforme a unidade a ser considerada. Se considerarmos a letra como sendo a unidade, temos então as palavras palíndromas e as frases palíndromas. E vale dizer que normalmente não consideramos acentos, diferença entre maiúsculas e minúsculas ou caracteres que não sejam letras na identificação da palindromia. De modo que a palavra aérea e a frase Roma me tem amor são palíndromos. As frases palíndromas, segundo a classificação proposta pelo palindromista brasileiro Rômulo Marinho, se dividem em 3 categorias definidas conforme a qualidade do texto, ou o grau de sentido de cada uma. São elas: explicit, trazem uma mensagem clara, com significado, sendo bem construídas e, portanto, não há muito o que se pensar para entender o que elas significam, como a famosa frase "Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos", cujo autor é um mistério. Interpretabili, essas ainda fazem sentido, mas requerem um certo esforço para serem entendidas, como a Rita sobre vovô verbos atira. E o terceiro e último tipo, insensate, são as nonsense. Essas se tratam apenas de juntar letras ou palavras sem qualquer preocupação quanto ao sentido. Sentido? Ah, pra que whatever? Como Oi, maracujá, caju, caramelo. Temos também, ao considerarmos outras unidades, os palíndromos silábicos, onde a unidade é a sílaba, como coco, danada e etc. E também os palíndromos vocabulares, onde a unidade é o vocábulo ou palavra, como a clássica frase barra lema dos 3 mosqueteiros: um por todos e todos por um. Ah, e também temos os Line Unit Palindromes, para os quais não encontrei um nome equivalente em PTBR, infelizmente, mas seria algo como palíndromos de unidade de linha, onde a unidade é a linha que compõe o texto. Geralmente se apresentam em forma de poema, os chamados poemas reversíveis, em tradução livre do original, cujos versos podem ser lidos tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, trazendo um significado diferente em cada direção. Em se tratando de números, temos os números palíndromos, como 7, 11 ou 1.234.321, também chamados de Capíquas. Existe um método para se obter um número palíndromo a partir de um número inteiro, que consiste em somar o número e seu inverso e, caso o resultado seja um palíndromo, meus parabéns! Você achou um palíndromo? Caso contrário, pegue o resultado e repita todo o processo quantas vezes forem necessárias até encontrar um bendito palíndromo. Quantas vezes forem necessárias. É um processo iterativo e, nesse contexto, temos os chamados números de literal, que nada mais são que aqueles números que não podem ser transformados em palíndromos por meio de tal método. Existem provas da existência de números de literal em bases que são potências de 2, como a binária e a hexadecimal, por exemplo, mas tal prova ainda não foi encontrada para a base 10, a queridinha da humanidade. Até especulam que o número 196 e outros números pelos quais até o momento não se encontrou nenhum palíndromo pelo método iterativo sejam números de literal, mas nada conclusivo. Ah, e para a galera da combinatória, dado um alfabeto, calcular a quantidade de palíndromos de comprimento n, ou seja, que possuem n caracteres possíveis segundo ele, é relativamente fácil. Basta dividir n por 2, arredondando para cima, e então calcular a quantidade de palavras com esse resultado de comprimento possíveis segundo o alfabeto, dado que os caracteres da parte final serão os mesmos do começo, porém na ordem inversa, de modo que, em fórmula, podemos escrever isso da seguinte forma:
seria a cardinalidade do conjunto dos caracteres que compõem o alfabeto elevado a n dividido por 2 arredondado para cima. A função teto arredonda um número real para o próximo número inteiro maior do que ele. Isso vale pois um palíndromo é simétrico em relação ao seu centro. Isso significa que a segunda metade da sequência é determinada pela primeira metade. Ah, e uma curiosidade, as potências de 1 a 4 de 11 têm uma relação interessante com palíndromos numéricos. Todas elas são, assim como as potências de 1 a 3 de 111 e as potências de 1 a 2 de 1111, de 11.111, de 111.111 e assim até 111.111.111. Tudo palíndromo. Beleza, então é isso. Agora você já sabe um pouco sobre palíndromos. Se curtiu, manda esse vídeo pro amigo que escreve aérea sem acento só pra parecer chique. E se não curtiu, assiste de trás pra frente. Quem sabe melhora. Até a próxima!